o coração leva ao fundo do poço. Recentemente, tomei conhecimento da história de uma moça que serviu a Deus como obreira durante 5 anos. Porém, ela viu a sua vida se transformar em um inferno por causa do seu próprio coração. Era casada com um homem que também era obreiro da igreja, mas, certa vez, chegou em casa e o flagrou na cama com outra mulher, que também era obreira. Em choque, ela saiu de casa e ficou com uma mágoa profunda dele e da sua amante. Esse sentimento foi o início da sua queda. Essa mulher, que tinha fé para mandar demônios embora, evangelizar, orar pelas pessoas e frequentar assiduamente os cultos, não teve a mesma fé para perdoar nem para passar por cima dos seus sentimentos de raiva e mágoa. Consequentemente, com a alma mergulhada em ressentimentos, ela não conseguiu superar aquela situação. As brigas com o ex-marido se tornaram cada vez mais frequentes e ela, cada vez mais, caminhava para longe de Deus e dos seus ensinamentos. Depois de algum tempo, com ambos desviados da fé e completamente perdidos, aconteceu um fato que pôs fim à vida de quem ela mais amava, sua criança. Em um certo dia, seu ex-marido foi à sua casa. Completamente alcoolizado e drogado, ele a agrediu com uma paulada, em seguida, deu um tiro na cabeça do seu filho e depois se matou. Ela conseguiu sobreviver a essa tragédia, mas ficou ainda mais desorientada e perdida. Agora, além da mágoa do ex-marido e da sua amante, passou a nutrir raiva de Deus. Assim, essa jovem mulher perdeu sua família, sua preciosidade neste mundo, e viu o chão se abrir debaixo dos seus pés. Em um dos nossos movimentos evangelísticos para resgatar pessoas desviadas da fé, a encontramos com uma corda no pescoço prestes a se enforcar. Aquela era mais uma das muitas outras tentativas de pôr fim à própria vida, tamanho o abismo em que ela se encontrava. Essa ex-obreira perdeu a fé e o amor por Deus e viu sua vida ficar devastada. Segundo seu relato, ela não tinha mais forças para dobrar os joelhos e orar, porque os demônios faziam da sua cabeça uma panela de pressão, com tantos pensamentos horríveis. Além disso, já não conseguia mais ler a Bíblia, pois ficou com sua mente obscurecida e sem entendimento. Por várias vezes, essa mulher passou à porta da igreja e tentou entrar para pedir ajuda, mas, com o tempo, não conseguia sequer dar esse simples passo em busca da salvação da sua alma. Em seu depoimento, sua voz carregava tanta dor que nos levou a refletir sobre o quanto é importante guardar a nossa fé e nos blindar dos enganos do coração. Pois o diabo, ao observar a sensibilidade de alguém, cria situações e usa pessoas para trair, maltratar e causar injustiças. Seu objetivo é fragilizar a fé dessa pessoa, como aconteceu com essa ex-obreira. No caso dessa jovem mulher, Satanás encontrou a brecha que queria quando ela deu vazão ao que sua alma sentiu depois da traição, e não ao que a palavra de Deus diz, ter bom ânimo nas aflições e perdoar aqueles que nos fazem mal. Os espíritos imundos sapatearam em sua vida e, se não fosse o socorro do Senhor Jesus por meio dos seus servos, ela teria morrido e, pior, estaria com sua alma atormentada neste momento. Esse exemplo retrata bem o que o Senhor Jesus falou a respeito do coração, que é a fonte dos maus pensamentos e desejos. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. No jardim do Getsêmani, aconteceu uma situação que ilustra a constante luta do espírito, fé, contra a carne, alma. Pedro, Tiago e João dormiam sufocados de cansaço enquanto o Senhor Jesus orava para enfrentar o momento mais decisivo da sua vida, a cruz. Em vez de aqueles discípulos fazerem o que foram chamados para fazer, ou seja, orar e ficar atentos ao Mestre e àquele momento, eles descansavam. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, na verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essa fraqueza da carne, alma, nada mais é que a inclinação às emoções e aos sentimentos, que deixam o ser humano débil, vacilante e instável. Por outro lado, o espírito está pronto quer dizer que ele nunca é surpreendido pelo mal, porque está conectado ao Altíssimo, logo, é prudente e zeloso. Por isso, o espírito está sempre disposto a cumprir a vontade de Deus e a vencer as tentações. Então, se a inclinação da carne leva à morte espiritual, a inclinação que procede do espírito conduz à vida, ao ânimo e aos bons objetivos.
Paulo trata as obras da carne como pensamentos oriundos do coração. Veja. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:19, 21. Repare bem que a maioria dos pecados listados aqui são cometidos quando as emoções estão em alta. Por exemplo, somente uma pessoa tomada de sentimentos e desejos impróprios tem a coragem de trair seu cônjuge e destruir sua família. Somente alguém que cede à sua carne dá espaço para que vícios, ódio e outros pecados entrem em sua vida. Portanto, podemos entender que coração e carne são a mesma coisa. Obras da carne e pensamentos do coração dão no mesmo. Nascidos da carne e nascidos do coração são a mesma coisa. Os nascidos do coração foram gerados na emoção, da mesma forma que os nascidos da carne foram gerados pelos sentimentos. Esse tipo de cristão gosta de mensagens com apelos fortes de emoção. Gosta dos afagos do pastor. Gosta de aparecer e de receber elogios, reconhecimento e louvor. Na falta disso, o coração fervoroso se entristece e até abandona a fé. Tudo isso porque os nascidos da carne são pura emoção. Na igreja, sentem-se bem, mas, fora dela, sentem-se frios. Afinal, vivem do que sentem ou deixam de sentir. Por isso, não conseguem vencer a si mesmos, muito menos, o mundo. Foram enganados pela fé vinda do coração, e o tempo acabou mostrando suas frustrações. O que norteia a fé deles são os sentimentos e não a Bíblia, pois a fé que sentem nasceu no coração e foi agasalhada pelos sentimentos. Ali ela se originou e continua se alimentando com conselhos emotivos, músicas emotivas, reuniões emotivas, louvores regados de emoções etc. Portanto, essa fé é puro fruto de sentimentos. Só espuma. Nunca está apta para obedecer à palavra de Deus, enfrentar aflições, tribulações e provações dos desertos. Esse tipo de fé não se sustenta na guerra, porque não tem coragem para segurar a espada e defendê-la. Antes, defende a denominação, o pastor, mas nunca a sua crença. Sua covardia aceita qualquer coisa, menos lutar. Aceita até a parceria com o mal, só para não ter de confrontá-lo. A fé do coração é como cosmético. Derrete diante do calor da batalha. Tapa os ouvidos ao som da trombeta e foge do alarido de guerra. Como o Espírito de Deus poderia contar com esse tipo de gente? Religiões e religiosos são assim. Consciente ou inconscientemente, trabalham em conluio com o inferno. Muitas pessoas sustentam a fé aquecida pelo cobertor da emoção, outras, pela frieza da tradição. Mas há também os que não fedem nem cheiram, são os mornos que, se não tomarem partido da fé, serão vomitados por Deus. Uma mistura perigosa. Existem certas misturas que são altamente prejudiciais para nós. Quando fazemos uma combinação não aconselhável de certos alimentos com medicamentos, ou até mesmo entre produtos químicos, o resultado é desastroso. Cada um desses elementos, em si, desde que usados com moderação, não faz mal algum, pelo contrário, alimentos, medicamentos e produtos químicos nos auxiliam de diversas formas, e são essenciais em nossas vidas, mas o perigo está na combinação entre eles. Assim é a fé e o sentimento. Em sua essência, nenhum deles é prejudicial. Que mal há em acreditarmos em algo que não vemos ou em sentirmos algo bom? Mas o problema está na mistura desses dois elementos. Quando eles se fundem dentro de alguém, os resultados são os piores possíveis. A fusão entre fé e sentimento leva as pessoas a agirem de forma irracional, tomando mais decisões que irão destruí-las com o passar do tempo. O efeito destrutivo dessa mistura é a longo prazo. Essa fusão é doce no paladar, mas corrói o estômago. No início, assemelha-se a algo especial, santo e puro, mas, quando os resultados começam a surgir mais tarde, mostram que é justamente o contrário. Na verdade, fé e sentimento, juntos, formam algo desprezível, diabólico e altamente prejudicial.
Na prática, essa mistura faz com que seus portadores dependam de sentir ou de deixar de sentir algo para crer nas promessas de Deus, ou seja, isso faz com que a fé deixe de ser fé. E, sem a fé pura, é impossível ter qualquer ligação com Deus, conforme está escrito, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Hebreus 11.6. Não podemos nos ligar a Deus nem lhe agradar por meio do nosso coração. Logo, quem tem a sua fé anulada pelos sentimentos não tem nada a ver com Deus, tampouco lhe agrada, por mais que aparente ou pense o contrário. As pessoas que se embriagam constantemente dessa mistura perigosa tornam-se débeis, inconstantes e indefinidas. Esses são cristãos apenas nas horas boas, porque nos momentos ruins se afastam de Deus, são fortes quando tudo está a seu favor, e fracos nas adversidades, fervorosos nos louvores, e frios na confiança e na obediência a Deus. E, em todo o tempo, seja dentro ou fora da igreja, são pessoas perdidas, pois não conseguem enxergar quem são nem para onde estão indo. Se você tem sido controlado pelos efeitos dessa mistura, ainda há tempo para se livrar dela. E eis a oportunidade, a partir de agora, ignore suas emoções e viva a fé genuína, a fé sem mistura, que não depende de sensações para crer e estar bem. Decida viver pelo que está escrito em vez de continuar vivendo por aquilo que seus sentidos conseguem processar. Se você tem sido atraído pela propaganda enganosa dessa mistura, sequer experimente o primeiro gole. Ele é forte o suficiente para viciá-lo, e suave o suficiente para conduzi-lo ao inferno, enquanto você pensa que está trilhando o caminho para o céu.